Livros Universo em Desencanto, primeiro fascículo da réplica, página 27. Na cultura racional existe alguma forma de proibição? Não, pois o leitor, abalizado do conteúdo da cultura racional, não está subjugado a qualquer forma de proibição. No decurso da leitura, vai o leitor evoluindo num crescendo natural e sucessivo, que o dota de uma convicção inabalável e plena. Por conseguinte, nesse estágio, é dotado de tal convicção, não se coaduna a ele qualquer forma proibitiva, por serem seus passos, atos e procedimentos calcados nas diretrizes contidas no bojo do conhecimento racional dos livros Universo em Desencanto. Concluindo, o ser que galgou tal plenitude atingiu o clímax desejado por todo e qualquer ser humano, clímax esse que retrata com base e lógica todos os esclarecimentos que se faz mister na vida do vivente, agraciado de todas as glórias almejadas, isto é, o encontro com a verdade das verdades, que vem a ser a definição do mundo racional, mundo esse que deu consequência ao mundo em que nós vivemos. Toda comunidade tem um núcleo. Então, onde é o núcleo da cultura racional? Para toda e qualquer comunidade, se faz necessário um ponto específico, nevrálgico, ou seja, um núcleo para onde tenham que convergir todos os seus membros, a fim de efetivarem as reuniões inerentes às comunidades a que pertencem. Todos estão a par desses acontecimentos. Porém, ao tratarmos de cultura racional, tal não acontece, por tratar-se de algo inédito e sui generis. É a continuação de tudo. Por conseguinte, para que nos abalizemos da essência do conhecimento de cultura racional, além de não se fazer necessário a existência de um núcleo, na cultura racional não existe espécie de instituição, porque é o conhecimento que não é extraído da mente de ninguém deste nosso mundo, e sim o conhecimento que vem de um mundo superior ao nosso mundo, o mundo racional. E por assim ser, vindo de lá este conhecimento, todos são atendidos, desde que façam por onde, que é o respeitar e obedecer o dono das mensagens, que é o racional superior, e assim todos sendo atendidos dentro dos seus lares ou onde estiverem, pelo racional superior. É importante observar que a cultura racional nos é dada em todo e qualquer lugar que nos dignarmos ao manuseio dos livros Universo em Desencanto, obedecendo o lema estabelecido pelo autor, o racional superior, autor extraterreno de tão rica, inédita e maravilhosa obra, a qual nos proporciona uma prosperidade total em todos os ângulos da nossa vida, em cada página que lemos. Tal lema consiste de obediência, persistência e paciência. Através do respeito a estas determinações, nasce gradativamente no eu de cada ser uma conscientização que vai se complementando numa evolução constante e racional, dotando-nos maravilhosamente de uma sincronia com nosso verdadeiro mundo de origem. Consciência e sincronia tais que nos fazem reconhecer que o núcleo da cultura racional localiza-se no interior de cada ser que abraçou aos ensinamentos de cultura racional, ditados pelo racional superior, o verdadeiro Deus. Livros Universo em Desencanto, primeiro fascículo da réplica, página 29. Quem és tu que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu? Estas foram as primeiras palavras pronunciadas pelo racional superior na Terra, no centro espírita de nome São Francisco de Assis, no Meia, em 1935, e daí o nascimento da cultura racional. Assim, em 1935, abriu-se a porta racional para o mundo do animal racional, o conhecimento verdadeiro da origem da humanidade. Como encantado, vivendo neste mundo de encanto, de enigmas e mistérios, eu não sabia responder. Agora, hoje, eu sei responder porque estou lendo o livro Universo em Desencanto, que é um livro de cultura racional. Sei porque sou assim,
Sei porque vim parar aqui em cima dessa terra. Sei porque sou de matéria. Sei de onde vim, porque vim parar aqui nesse mundo, que até então para mim era um enigma e um mistério, e que agora não é. Sei que sou de origem racional. Sei porque saí do meu mundo de origem e aqui vim parar. Sei porque vim fazendo uso do livre-arbítrio e da livre espontânea vontade. Porque no mundo dos puros há a expansão do livre-arbítrio. Sei como posso voltar ao meu mundo de origem. Sei de que forma e como, com base e com lógica. Sei porquê dessa deformação. Sei a causa e a origem de todos os feitos que compõem este mundo, que até então, para mim, era enigmático. Tudo isso eu aprendi e conheci nos livros da origem verdadeira da humanidade, que é o livro do momento, Universo em Desencanto. Livros Universo em Desencanto, primeiro fascículo da réplica, página 30. O que é o dever de fazer propaganda deste conhecimento? O dever de fazer propaganda do conhecimento racional é um dever cívico e humano, que a cada um assiste de transmitir ao seu semelhante o que sabe e conhece, de certo e de bom, sobre o conhecimento da nova fase que está em vigor, a fase racional, e anunciar o conhecimento verdadeiro da origem da humanidade. É o dever de solidariedade humana, cooperação, de fraternidade para com o próximo. O bem é o que todos procuram no mundo, mas não sabem onde encontrá-lo. Por isso, o dever daqueles que sabem e conhecem os ensinamentos da nova fase é propagá-los por todos os modos, jeitos e maneiras para chamar a atenção do próximo, que desconhece o porquê da sua situação. É dever de orientar todos aqueles que desconhecem o caminho para o bem de si mesmos. O dever de todos que conhecem a verdade das verdades é esclarecer aos demais, com a máxima delicadeza, explicar com calma para atrair a atenção e compreensão do semelhante. O dever de fazer propaganda do conhecimento racional é semear o bem para colher um bem muito maior ainda. Por isso, é bom esclarecer que o dever de fazer propaganda é o de levar à humanidade o conhecimento do maior tesouro que existe no mundo, que é a redenção universal. Daí então a humanidade se equilibrará, por ter o conhecimento que há muito procuravam saber, que era como poderia ser feita a racionalização da humanidade. A racionalização só será feita pelo conhecimento da nossa origem, o conhecimento racional. E só está faltando todos tomarem conhecimento do que é cultura racional para o bem e felicidade de si mesmos, e todos universalmente, para ser encontrada a paz, o amor, a fraternidade racional universalmente. Livros Universo em Desencanto, primeiro fascículo da réplica, página 31. O que vem a ser vida fluídica? Vida fluídica quer dizer uma vida sem consciência por ser resultado de uma deformação. E a vida decorrente do progresso que os racionais, pelo seu livre-arbítrio, se deliberaram a fazer naquela parte da planície que ainda não estava pronta para entrar em progresso, resultando daí tudo ingressar num lento processo de deformação, com os seres vitais se transformando gradativamente, através do tempo, dando formação a um campo de vida totalmente diferente do primeiro. Daí poder verificar-se ser a vida fluídica a deformação da vida verdadeira. É uma vida que passa como um sopro que desaparece, ou ainda como a fumaça que se esvai. É uma vida negativa, por ser ativada por duas energias negativas, a elétrica e magnética. Energias essas atuantes nesse campo de vida onde tudo é passageiro, nada tem duração permanente. O tudo e o todo existente é apenas produto de uma infinidade de transformações porque tudo passou, ficando, por consequência, tudo fora do seu verdadeiro natural. Por isso, o mundo aqui é considerado como um pássaro que passa com os seus passageiros, que também estão de passagem. Aqui, nesta vida de matéria, vida fluídica, tudo nasce, cresce, refloresce e desaparece,
na sequência de curtos períodos, onde tudo se acaba, por tudo ser fluídico. A vida verdadeira é a vida racional, onde todos agora no mundo estão tendo a oportunidade de conhecer e também de nela ingressar. E isso através do conhecimento de cultura racional, nos livros Universo em Desencanto. Livros Universo em Desencanto, primeiro fascículo da réplica, página 32. Porque o progresso da degeneração é um progresso que vai a regresso. Porque tudo que se transforma, que a natureza é de transformação, se multiplicou, enfraquece, degenera e desaparece, transformando em outros seres. Onde tudo se transforma, nada é real. Real somente no mundo de nossa origem, o mundo racional. Onde tudo se transforma, só a verdade aparente, e por isso, hoje é uma coisa, amanhã é outra, e depois outra, e assim sucessivamente. Hoje é novo, amanhã é velho. Tudo se transforma como a vida transforma em outras vidas, por ser a lei natural da deformação e da degeneração. E assim, tudo isso em multiplicação pelo progresso da degeneração. Livros Universo em Desencanto, fascículo 1 da réplica. Onde a humanidade ia parar com o progresso da degeneração? Com o progresso da degeneração, que é um progresso que vai a regresso vertiginosamente, a humanidade ia parar na sua extinção, porque tudo que se transforma, multiplica, enfraquece, degenera e desaparece, vindo assim, pelo progresso da degeneração, a extinção total da humanidade. Como é feito o tratamento energético através da imunização racional? Para falarmos sobre o tratamento energético, devemos explicar o que é a doença. A doença é uma coisa normal da natureza, e por nós estarmos fora do nosso natural, é que estamos sujeitos às doenças. A própria geração é formada e produzida pela inflamação da doença. Por isso, tudo se inflama quando começa a gerar. São os micróbios em formação tratando da criação do corpo. Por assim ser, o mundo é um cataclisma de doenças. O mundo em que vivemos é formado por um conjunto fluídico, elétrico e magnético. E nós fazemos parte desse conjunto de eletromagnetismo. Por isso estamos sujeitos aos efeitos desses dois fluidos, o elétrico e o magnético. Por isso todas as doenças são provocadas pelos gases do carbono, produzido pelo efeito magnético. A alteração desse campo biomagnético ao qual estamos ligados é que provoca nos seres todas as doenças. Tudo isso agravado com o enfraquecimento dos seres, pelo progresso da degeneração. Pois tudo que degenera multiplica, enfraquece e desaparece. Haja visto as gerações passadas, que duravam mais e eram mais fortes. Hoje, com o progresso, deveríamos durar mais, em vista do conforto que nos é proporcionado pelo avanço tecnológico. No entanto, duramos menos, temos menos saúde, em face das doenças provocadas através da poluição pela fabricação das artes. Então, através do conhecimento de cultura racional, é que, consequentemente, através da imunização racional, há o afastamento das influências elétricas e magnéticas, e o vivente passa a viver em favor de sua verdadeira natureza, que é de racionais, puros, limpos e perfeitos. A imunização vai tratando de tornar o ser humano imune às influências negativas das energias elétricas e magnéticas e dotando-o de suprema forma de consciência, ou seja, a forma mais elevada de mentalidade, compatível com a natureza do ser humano. E assim, o tratamento energético através da imunização racional é feito beneficiando o vivente porque provém da fonte transcendente ou divina e torna o ser humano integrado à fonte suprema racional, ligando-o ainda em vida ao mundo de origem, o mundo racional. Tudo isso acontecendo naturalmente. Livros Universo em Desencanto, primeiro fascículo da réplica, página 35.
O ser humano faz uso de todo o potencial do seu cérebro? Bem, na condição em que vive, ele faz uso do pensamento e da imaginação, porque o pensamento e a imaginação são do livre pensador, ao passo que o raciocínio é quando a pessoa conhece com base e com lógica seu mundo de origem, o porquê do seu ser de matéria, e para tanto deverá conhecer o que é cultura racional, para então ser desenvolvido o raciocínio, que é uma coisa consciente e positiva, e o pensamento é uma coisa inconsciente e negativa. Por isso, nem tudo que a pessoa pensa dá certo, nem tudo que a pessoa imagina dá certo. O ser humano só desenvolve a célula média, e por isso o progresso é todo material, a ponto de progredir contra si mesmo, como prova a poluição e as demais coisas. Para desenvolver o raciocínio, é preciso que ele tenha conhecimento racional, para daí ser desenvolvida racionalmente a célula que estava paralisada, a célula racional. O pensamento e a imaginação são pertences dessas duas correntes, elétrica e magnética. O pensamento é elétrico, a imaginação é magnética, e o raciocínio já é de outro polo diferente, é do mundo racional, é ligado a outra energia, a energia racional, que provém do nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, o ser humano é vinculado a três energias: primeira, racional; a segunda, elétrica; e a terceira, magnética. E a humanidade, por não se conhecer a sua verdadeira origem, é que tinha a célula racional paralisada. Agora será desenvolvida pelo conhecimento do verdadeiro racional. Nos livros de cultura racional, mostra-se como se adquire e como é desenvolvido o raciocínio do ser humano. Livros Universo em Desencanto, primeiro fascículo da réplica, página 36. Qual é a função da cabeça? É só pensar ou existem outras serventias? A cabeça do ser humano é um relógio com 7 ponteiros. Cada ponteiro marca a sua ação, a qual é refletida no pensamento e no sentimento. Assim, as vistas são os 2 ponteiros da visão, o nariz, o ponteiro do olfato, e os ouvidos, os ponteiros do som. Todos esses ponteiros marcam o bom e o ruim. Se a pessoa provou isto ou aquilo e achou bom ou ruim, cheirou isto ou aquilo, achou bom ou ruim, ouviu isto ou aquilo, achou bom ou ruim. São os ponteiros que regulam a vida do ser humano, quando o relógio é normal. Mas quando o relógio está variando, por alguma enfermidade mental, vem a desregulagem dos ponteiros. Por que tudo se transforma? Porque não somos daqui e sim do mundo racional. Tudo tinha que vir se transformando até a humanidade conhecer a sua verdadeira origem e saber como voltar ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Então, a humanidade precisa desde já tomar providências em saber do conhecimento de volta ao seu verdadeiro mundo de origem, nos livros de cultura racional. O que é a perfeição e o que é a imperfeição? O mundo gira em torno de uma degeneração racional, e por ser uma degeneração é que existem os males da natureza, como os vulcões, os tufões, os terremotos, os furacões, os maremotos, as faíscas elétricas e todas as demais hecatombes da natureza desregulada. Por girar em torno de uma degeneração racional é que somos imperfeitos, seres degenerados, racionais degenerados. E daí as ideias confusas, devido a sermos livres pensadores, por sermos degenerados. Então, nunca houve nem podia haver perfeição na matéria. A matéria basta ser matéria para ser uma coisa imperfeita. Mas como quisemos formar uma coisa que nunca podia ser, criamos palavras e mais palavras, como coisa que numa imperfeição pudesse haver perfeição. Como é que um ser ligado às energias elétrica e magnética podia ou pode ser perfeito? Perfeição sim, aparente. E por ser aparente é que tudo se acaba. Então, julgávamos ser aquilo que não somos,
julgávamos ter aquilo que não temos e nunca tivemos. Somos imperfeitos, por sermos variantes, e por isso degenerados do que éramos, racionais, puros, limpos e perfeitos. Não sabíamos que éramos seres degenerados em matéria, isto porque não conhecíamos a nossa verdadeira origem. Por isso, julgávamos ser aquilo que não somos, perfeitos. Então, não estamos vendo que somos variantes por estarmos ligados às energias elétrica e magnética, degenerados do que éramos. Sábios seríamos se soubéssemos o porquê assim somos. Sábios seríamos se soubéssemos a nossa origem. Sábios seríamos se soubéssemos de onde viemos e para onde vamos. Resumindo, o ser humano vive de experiências, sempre experimentando em variedades. Por isso, é um ser variante, sempre vivendo indeciso e julgando que ser livre pensador é tudo. Então, vivendo assim dessa maneira, pensando e julgando ser aquilo que nunca fomos nesse mundo e por isso nem sempre acertamos por sermos variantes. Vivendo sempre de experiências em experiências, vivendo sempre de pesquisas em pesquisas, pesquisando sempre, experimentando sempre, porque é o viver dos seres variantes. O imperfeito não sabe o que faz, não sabe o que quer, e é um ser que só vive para variar, mas que se reveste de coisas que não é. Muitos têm a mania de quererem ser puros, limpos e perfeitos. É para verem a que ponto a imperfeição chegou. O variante é que nasceu para variar, sem saber por quê. Que não sabe a sua origem, que não conhece a sua origem, e por isso sabe lá o que está dizendo? Mas a imperfeição nos cegou de uma tal maneira que faz com que uns quisessem ser melhores do que outros, quando todos nós somos iguais, porque somos de matéria. Somos diferentes no modo de pensar, no modo de agir, no modo de viver, em gostos, em vontades, etc. Apenas com pontos de vista diferentes, devido às cargas magnéticas destruidoras. Assim sendo, nunca fomos perfeitos e sim, imperfeitos, por isso somos animais racionais. Agora que estamos sabendo o porquê assim somos. Portanto, a perfeição é racional e a imperfeição é de plano inferior. E assim, todos aí, os dois polos, o polo imperfeito da deformação racional, dos seres deformados racionalmente, e o polo perfeito racional, que é da fase racional, a fase consciente, que agora está presente, aqui no mundo encantado, desencantando o ser humano desse vagar de ilusões, desse prelúdio das fantasias proporcionadas pelas artes, onde a orquestra toca uma música só, indecisões e mais indecisões, variações e mais variações, tudo por sermos imperfeitos. Hoje, deixaremos de ser imperfeitos ao tomar conhecimento da nossa verdadeira origem, através da leitura diária dos livros Universo em Desencanto, do verdadeiro conhecimento da origem da humanidade.